Olá, querida professora, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia falando sobre volta às aulas. Falamos sobre autocuidado, falamos sobre como utilizar a música como ferramenta, como instrumento de acolhimento. Falamos sobre acolhimento e novidades. E hoje nós vamos falar sobre adaptação da criança na escola e ações, atividades de inclusão. Se você não me conhece, o meu nome é Carla Guiar, eu sou musicoterapeuta com formação em pedagogia e também psicopedagogia e tenho muito interesse no processo de aprendizagem da criança, no processo de bem-estar da sala de aula. Por isso estou aqui com este canal para ajudar pais e educadores a trabalhar com as suas crianças. Vamos conversar agora então sobre adaptação curricular. Olha, não esqueça de deixar a sua curtida, isso é muito importante para que o YouTube entregue este vídeo para mais pessoas. Comenta, compartilha com professores e com os pais, porque esta informação também é de interesse dos pais, para que os pais possam também ficar atentos ao processo de adaptação dos seus filhos na educação infantil. Criança que é muito agarrada com pai e mãe, que não vai na casa de amigos nem de parentes, então eles estão muito acostumados a estarem só com a mãe, só com o pai ou com o irmãozinho. Então, quando eles vão para a escola, eles não querem ir no ambiente diferente do que eles estão acostumados. Mas o processo de adaptação não precisa ser doloroso para a criança. Se a gente observar alguns cuidados, a criança pode passar por esse processo adquirindo segurança a cada dia. Então, quero dar umas dicas. Não largue a sua criança no primeiro dia na sala de aula sem você. Não deixe sua criança na escola no primeiro dia sem você, papai e mamãe. E para os educadores, vamos convidar os pais para entrarem na sala de aula um pouco para dar uma segurança para a criança. As crianças precisam disso. A presença do pai na sala de aula vai estar dizendo para a criança, através das ações, através do corpo: aqui é legal, você vai gostar, eu aprovo esse lugar, eu estou aqui com você. Pode ficar, você vai aprender, é um lugar bom. Então, quando a mãe está ali sorrindo, apoiando, brincando, né, com alguma atividade que o professor está dando, a criança começa a se sentir segura, porque desde o ventre essa criança só está com a mãe, dentro da barriga, todos os cuidados, agora ela já está com 2, com 3 anos, então ela vai ficar insegura. Principalmente quando só a mãe cuidava dessa criança. Quando tem tia, quando tem avó, quando tem primo, ela já está acostumada com outras pessoas e às vezes sem a presença da mãe, né, porque a mãe trabalha fora, então ela não vai estranhar tanto. Mas se a mãe, só a mãe, cuida dessa criança, então geralmente ela estranha. Aí o que acontece? A criança chora, chora, e aí o professor fica com os ouvidos com um monte de crianças chorando ao mesmo tempo. Então é um momento difícil. E algumas dicas que eu vou dar para vocês, eu não conhecia isso sobre adaptação curricular quando eu fui dar aula pela primeira vez, que já faz tempo. E falei para mim mesmo, se essas crianças não pararem de chorar em 2 semanas, eu vou sair daqui e nunca mais eu boto o pé numa sala de aula. Porque eles choravam tanto, gente, que era desesperador. Por quê? Porque a direção da escola e eu, marinheira de primeira viagem, falou: mãe, não pode ficar, vai todo mundo embora, a criança fica na sala. E o que aconteceu? Só chorando, agarrando na grade da porta da sala, que era de grade, querendo subir, querendo ir embora. E eu desesperada. Não tem necessidade de ser assim. Então vamos lá para as dicas. No primeiro dia, mamãe entra na sala com a criança, fica com a criança, canta com o professor, canta com as crianças, brinca e vai embora
15 horas, mesmo que ela não tenha chorado. A criança precisa sentir vontade de voltar. Então, eu aconselho, né, para os diretores de escola, para os professores e para os pais, não deixarem as crianças até as 15 horas se elas estudam à tarde. E no máximo 9h30, 10 horas a criança já vai embora, porque assim ela fica com gostinho de quero mais, sem precisar passar por aquele choro, por aquela aflição. Então, muito amor, muito carinho nesse momento, muita novidade, muita música, muita brincadeira, é tudo isso que a criança precisa. No segundo dia, a criança vai ficar até 15 horas também. Mas a mãe vai no banheiro, fica um pouquinho lá fora e volta. Mesmo que a criança não tenha pedido você. Oi, filho, tudo bem aí? Mamãe tá aqui fora. Faz um xixi. Se a criança sentir necessidade, a mãe volta e fica mais um pouco. Para quê? Vamos dar segurança para a criança gradativamente. No terceiro dia, a mãe fica na escola e fala para a criança, olha, eu não vou embora, eu vou ficar ali fora e você vai ficar aqui estudando. Se precisar de mim, eu estou ali, eu vou ler um livro, vou ler uma revista, estou aqui. E aí no terceiro dia, se a criança já estiver legal, a mãe vai embora com a criança às 16 horas. Se ela ainda tiver necessidade de que a mãe fique, volta na sala, fica um pouquinho e sai. Então vai fazendo essa rotina para a criança saber que a mãe está ali, que ali é legal, até que ela se sinta segura e não tenha mais necessidade de estar com a mãe ali naquele ambiente. E a mãe conversando, você vai ficar na escola, a escola é legal, a mamãe vai voltar para casa, a mamãe tem que trabalhar, tem que fazer as coisas aqui de casa, depois eu vou te buscar. Então sempre com muita conversa, tanto da mãe quanto das professoras que estiverem ali com as crianças. No quarto dia, a mãe leva a criança e vai para casa e pega às 16 horas. Está vendo que a gente está aumentando os horários aos poucos? Nesse quarto dia, mesmo que a criança fique bem, pega 16 horas para ela ficar com gostinho de voltar no dia seguinte. Se a criança ainda não estiver bem, faz o mesmo esquema. Leva, fica lá fora, volta de novo, até ela se sentir melhor. No quinto dia, se a criança já estiver bem, você vai para casa e já pode pegar 17 horas. Isso, gente, é um parâmetro só para que vocês mesmos façam, né, os horários. Também cada criança é diferente. Então, nessa primeira semana, vamos tentar fazer assim. Não de cara deixando a criança, porque não tem necessidade da criança ficar chorando desesperada. Se a escola é segura no que está fazendo, não tem por que não deixar a mãe entrar. Agora, se a escola ainda é insegura no que está fazendo, não sabe como lidar com isso, aí o que a escola faz? Não quer que a mãe fique dentro da escola. E isso não é bom. Na primeira semana, a família precisa estar junto. Agora, um pouco sobre a inclusão. Isso que eu falei de adaptação curricular, adaptação na primeira semana, tem a ver também com as crianças especiais, que também não estão acostumadas com aquele ambiente, ou trocou de sala, né, ou trocou de escola, então é novo, então a gente precisa fazer isso. E agora um pouquinho, né, sobre a questão da inclusão. Inclusão, gente, não é porque tem um monitor na sala de aula e porque a criança vai estar ali naquele ambiente junto com as outras crianças. Inclusão é a criança se sentir amada naquele ambiente pelo professor e pelos amiguinhos. Então, a professora precisa conversar muito com a turma para explicar quem é aquela criança, se é uma criança autista, qual é o comportamento daquela criança, né? Falando um pouco sobre o autismo, olha, não adianta vocês chamarem ele, porque às vezes ele não vai te ouvir, não que ele não escute, mas ele não quer estar junto com vocês, ele ainda está dentro do mundo dele, então tem que ter paciência. Outra coisa importante é o professor
fazer atividades que todos possam estar juntos, brincando. A criança precisa se sentir inserida nas propostas de trabalho daquela turma. Então, o professor, quando for fazer uma brincadeira, precisa pensar se essa brincadeira a criança especial tem como participar. Entendeu? Mesmo que em atividades específicas a turma faça uma e a criança especial faça outra, mas em vários momentos do dia, as brincadeiras, a música, a parte de artes precisa ser de uma maneira aonde todas as crianças estejam fazendo juntas. E as crianças que não são especiais pode estar junto das crianças especiais, ajudando elas a cumprirem uma tarefa, uma brincadeira, um circuito, mesmo que estejam de cadeira de roda, mesmo que não falem. Então, a maneira como que você vai demonstrar esse amor vai fazer com que essas crianças se sintam bem. E preste uma atenção, as crianças especiais geralmente gostam muito de música, de atividades musicais, de jogos musicais. Então, abuse desses jogos musicais para que as crianças se sintam acolhidas. Se for tocar algum instrumento, cuidado com o som, porque tem crianças autistas que não gostam de determinado som. Então, se aquele som estiver irritando, tira aquele som, para que ela realmente possa se sentir amada e acolhida. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Comenta aí o que você achou dessas dicas. Você já passou pelo trabalho de adaptação escolar? Eles choraram muito? Como é que está a sua criança especial? Fala comigo e até o próximo vídeo, que é amanhã. Mais uma dica amanhã. Tchau, tchau!